Senhor presidente, demais parlamentares que neste momento ainda permanecem aqui na casa, um debate importante aí para a sociedade do Rio de Janeiro, como também para o país, senhores da imprensa, pessoal que nos vê aí pelas redes sociais, como também pela TV Alerj. É um prazer enorme, mais uma vez, poder ocupar aqui esta tribuna virtual para falar um pouco a respeito dos assuntos concernentes à res pública, à república, a coisa pública. Então, eu sei que o momento agora é um momento agitado por conta aí da demissão do ministro da Saúde, o ministro Mandetta, agora ministro Mandetta, e a gente ouviu algumas falas acaloradas, alguns companheiros, alguns parlamentares aí um pouco indignados, mas é bom nós ressaltarmos que nós estamos passando por um momento muito difícil, que é a pandemia do coronavírus, que está colocando em risco a vida de todas as pessoas. Mas também nós devemos levar em conta que este momento está, sim, sendo utilizado por questões políticas. Por mais que tentemos desvincular uma coisa da outra, não podemos fugir. Está, sim, sendo utilizado para um debate político e até politiqueiro. Político e politiqueiro. Sabemos que muitos parlamentares em todo o Brasil, muitos políticos, estão comentando essa questão da pandemia de forma sincera, de forma honesta, de forma sensata, mas também tem muita gente se apropriando dessa questão para tentar pegar carona no debate em relação à pandemia do coronavírus. Em relação ao ministro Mandetta, eu analisei algumas questões. Por exemplo, o ministro, ele a todo instante, ele estava dando entrevista para emissoras de rádio, de televisão e para jornais, mesmo sabendo que as suas entrevistas causariam um verdadeiro incômodo ao governo federal. Ou seja, era preferível trabalhar mais e falar menos. Se o ministro, ex-ministro agora, está ou tinha pretensões políticas e estava se aproveitando alguns minutos de fama, já sabendo que ele poderia ir embora do cargo, ele fez um trabalho muito bem, porque o que acontece? Não faltaram câmeras, não faltaram microfones e não faltaram jornais para citarem as palavras do ministro, que aproveitou todo o espaço midiático, mesmo sabendo, repito, mesmo sabendo de que isso não estava agradando o Palácio do Planalto, ao invés de fazer como, por exemplo, o ministro Moro, o ministro Tarcísio, o próprio ministro astronauta, ministro Pontes, e outros ministros que também, o Ministério da Defesa e outros ministros que estão também engajadíssimos nessa questão do combate ao coronavírus, mas trabalham, ao invés de irem para as câmeras de televisão, principalmente sabendo que aqueles veículos de comunicação não estavam e não estão em nenhum momento interessados em dar apoio à sociedade, em dar apoio ao governo. Estavam, sim, querendo criar tumulto e instabilidade. E realmente criou instabilidade. Pasmem os senhores. Até alguns que estão investigados pela Operação Lava Jato, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, estão sendo julgados em algumas instâncias do Poder Judiciário por terem saqueado os cofres públicos nesse ou naquele tempo de diversos grupos políticos. Até alguns destes estão manifestando repúdio pela saída do ex-ministro Mandetta. Ou seja,
Hoje nós temos falta de hospitais, o SUS está caminhando mal das pernas, os profissionais de saúde não são valorizados em todo o Brasil como deveriam ser, muito problema na questão da saúde pública, melhor dizendo. Por quê? Porque muito dinheiro foi roubado lá no passado, os cofres públicos foram saqueados e, como eu disse, hoje muitos desses quadrilheiros estão enrolados tanto na Polícia Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário, e hoje estão mostrando condolência pela saída do ministro, mostrando aí falsamente um desejo de querer apoiar a sociedade, a saúde da população. É evidente que o nome Mandetta se transformou numa verdadeira questão política. E o presidente Bolsonaro, como um comandante, sabendo que um subordinado seu estava, sim, trazendo para a questão política, agregando todos os grupos políticos anti-Bolsonaro, toda a poderosa mídia anti-Bolsonaro, agregando em torno de si, é evidente que qualquer um de nós, se sentisse ou se visse, ou se algum dia, amanhã, perceber um subordinado nosso chamando para si toda a mídia, todo o aparato midiático, todos os grupos opositores e me jogando de escanteio ou nos jogando de escanteio, é evidente, senhores, que nós também tomaríamos uma decisão brusca, talvez cortando na carne. Então, um general jamais deixará um coronel passar por cima dele. Um coronel jamais deixará um capitão falar em nome dele. Um capitão jamais deixará um sargento falar em nome dele. Um sargento jamais deixará um cabo ou um soldado bater no peito e trazer para si toda a atenção. Porque aquele que age assim dentro das Forças Armadas, dentro das fileiras militares, o que acontece? Não é comandante, é um paspalhão, e ele não merece a função, o cargo hierárquico que ele ocupa. Ou ele toma uma decisão, ou então a tropa afundará. Todo mundo está aí lamentando a saída do ministro Mandetta, mas o novo ministro, empossado pelo presidente Bolsonaro, também tem posicionamentos iguais ao ex-ministro Mandetta no que diz respeito ao isolamento social. Só que eu acredito, senhor presidente, que o novo ministro não atrairá para si grupos políticos anti-Bolsonaro, nem a mídia que está totalmente interessada na deposição do presidente Bolsonaro. Como diz no ditado popular, cada um no seu quadrado. Quem não serve para atender uma liderança não serve de forma alguma para liderar. E o ministro Mandetta mostrou que não tinha mais competência para liderar o Ministério da Saúde num momento tão grave como esse. Acredito, senhor presidente, já estou concluindo, que o novo ministro, com seu posicionamento firme, ponderado, sem atrair para si as câmeras, as luzes, nem fazer pirotecnia, vencerá, ajudará o Brasil a vencer este momento muito difícil. É uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que tem mestrado em oncologia, é uma pessoa da área de saúde, do meio universitário, venho aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e muito contribuirá e certamente trará muitas vitórias para o governo brasileiro nesse enfrentamento à pandemia. Agradeço, então, ao senhor presidente por essas palavras e agradeço a todos que ficaram até este momento para nos ouvir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Capitão Paulo Teixeira. Tem a palavra agora o deputado Rodrigo Amorim. Continua conosco na sessão plenária virtual. Deputado Rodrigo Amorim. E o último na nossa relação de inscritos, deputado Max Lemos.
Continua conosco na sessão plenária virtual, deputado Max Lemos. Bom, não havendo mais oradores inscritos, peço então à população que permaneça em casa, fique em casa, observe as medidas de isolamento social. Vejo o deputado Max Lemos, que retornou ao plenário virtual. Então, antes de declarar encerrada a sessão, eu passo a palavra ao deputado Max Lemos para fazer a sua intervenção como último orador